Boa noite, família Brana. Estamos dando início à programação Sete Trovões Divinamente Revelados, com transmissão pela Web Brana no Facebook e também pelo aplicativo da Rádio Web. Vamos acompanhar aqui
o que falaram os trovões. Deus abençoe a todos. Cristo comandante sempre nos será, na peleja santa à frente marchará, nunca suas hostes abandonará. Seguiremos a Jesus, sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. O perdão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater. Nosso general, o mundo já venceu. Seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. The token is the token. O sinal é o sinal. It's you and Christ as persons together. É você e Cristo como pessoas juntas. See? Estão vendo? It's the Holy Spirit, His life in you, É o Espírito Santo, sua vida em você, working His own life through you. operando sua própria vida através de você. And it's for the rich, the poor, E isto é para o rico, o pobre, or for whosoever will receive it. ou para qualquer um que deseja recebê-lo. Now remember, the token is what you Agora recordem, o sinal é o que você go to the railroad company vai à companhia de estrada de ferro and you buy your fare. e compra sua passagem There's a price cost. a um preço, custo. It costs 50 cents Digamos que custe 50 centavos to ride this bus para viajar nesta empresa de ônibus line, or the railroad from here to ou a estrada de ferro daqui a Charleston, Indiana, costs 50 cents. Charlestown, Indiana, custe 50 centavos. Well, now a company puts out tokens so that Bem, agora a companhia apresenta sinais que, vem, now the thing you do, you go down agora
a coisa que você faz, você desce and someone purchases your fare, 50 cents. e alguém compra sua passagem, 50 centavos. They give you a token Dá-se a você um sinal that gives you the right on that train que lhe dá direito de estar naquele trem to its destination, até seu destino, wherever that train goes. See? onde quer que o trem vá. Vem? It gives you, that's a token. Isto dá a você, aquele é um sinal. Now, this case, the blood was the token. Agora, este caso, o sangue era o sinal. Literally, it had to be applied Literalmente, teve de ser aplicado, because it's just chemistry porque era simplesmente química. is all they had É tudo que eles tinham, because it was the lamb's blood, porque era sangue de um cordeiro, an animal, a lamb's blood. um animal, sangue de um cordeiro. So the life that was in the blood, Assim, a vida que estava no sangue, the life that was gone out, a vida que havia saído, so the blood was shed. então o sangue era derramado. Vem, The life went out, a vida se ia, but it couldn't come back on the believer porém não poderia voltar ao crente, because it's an animal. porque é um animal. But it only spoke of a good conscience Porém, falava somente de uma boa consciência, that there was coming one, de que havia um que viria, a perfect sacrifice. um sacrifício perfeito. And to make it a perfect one, Para fazer isto um perfeito, the whole judge, o juiz completo, the God of heaven, become the sacrifice. o Deus do céu, se tornou o sacrifício. Judge, jury, and attorney. Juiz, júri e advogado. He, Vem, he become the sacrifice. ele se tornou o sacrifício, And then when his life went out, which was God, e então, quando sua vida saiu, a qual era Deus, and the word there where it comes, e a palavra ali onde isto vem, I'll give unto them eternal life. e eu lhes darei vida eterna. Now in the Greek, Agora, no grego, I know I'm talking to scholars. eu sei que estou falando a pessoas estudadas. I see 2 or 3. See? Eu vejo 2 ou 3. Vem, And the word in the Greek there is Zoe. e a palavra em grego ali é zoe, Z-O-E in the Greek, which means Z-O-E, no grego, que significa God's own life. a própria vida de Deus. And I will give unto him Zoe, E eu lhe darei zoe, my own life. minha própria vida. Christ and God was one. Cristo e Deus eram um. Then the life that was in Christ Então, a vida que estava em Cristo is the Holy Ghost. é o Espírito Santo. Not the third person, but the same person. Não a terceira pessoa, porém a mesma pessoa, In the form of the Holy Spirit coming up on you em forma do Espírito Santo, vindo sobre você, as a token that your life como um sinal de que sua vida and your fare is paid. e sua passagem estão pagas. You have been accepted. Você tem sido aceito. Until that token comes, you're not permitted on the highway. Até aquele sinal vir, você não é aceito na rodovia. You're not permitted on in the bus line. Você não é aceito na empresa de ônibus. You're not permitted to go in Você não é aceito para entrar until you can present this token. até que possa apresentar esse sinal. And that token is your fare. E aquele sinal é sua passagem. And now it shows that the blood has been shed E agora isto mostra que o sinal tem sido derramado and been applied to you. e sido aplicado em você. The price has been applied to you, O preço tem sido aplicado em você and you have the token e você tem o sinal that the blood is applied to you, de que o sangue está aplicado em você and you're accepted. e você é aceito. Get it now? Captaram agora? Oh my! Oh, que coisa! Oh, not just Oh, agora, simplesmente no certain evidence. See, não há uma certa evidência. Estão vendo? you say, Brother Branham, Você diz, irmão Branham, I feel it in your minds. You see, eu sinto isso em suas mentes, veja você. how will I know? Por que saberei eu? Look, Olhem, what were you, o que você era and what are you? e o que você é, There's how you know. See? aí está como você sabe.
Estão vendo? What was you before this token was applied? O que era você antes que este sinal fosse aplicado? What are you after it's applied? O que é você depois que ele é aplicado? What was your desires before? Quais eram seus desejos antes What is your desires after? e o que são seus desejos depois? Then you know whether the token's applied or not. Então você sabe se o sinal está aplicado ou não. And these other things E estas outras coisas just automatically go with that. See? apenas acompanham aquilo automaticamente. Vem, The token is Christ. o sinal é Cristo. And the Holy Ghost is the token. E o Espírito Santo é o sinal That the blood's been applied de que o sangue tem sido aplicado, because it follows the blood porque ele segue o sangue all the way from the book of redemption. inteiramente desde o livro da redenção. See it? Vem isto, That was the purpose of him coming. aquele foi o propósito dele ter vindo. That's what he followed in every age. Aquilo é o que ele seguiu em cada era. Every age he's followed that. To Cada era ele tem seguido aquilo see that's brought forth. para ver que isso tem sido trazido. And they cannot be made perfect without us. E eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. And now, the entire Holy Spirit visits the church, E agora, o Espírito Santo completo visita a igreja, making God in human flesh, manifestando Deus em carne humana, as he did before Sodom, como ele fez antes de Sodoma, the burning down, ao queimar lá, which was a type. que era um tipo. And Abraham, he appeared to him. Então Abraão, ele apareceu para ele, All the things that he hasn't done e todas as coisas que ele não fez down through the ages, in the church ages, através das eras, nas eras da igreja, he is now doing. ele está fazendo agora. Back to the word, De volta à palavra, because the messages and the messages porque as mensagens e as mensagens and the messages e as mensagens has to wind up in the entire word. têm de encerrar em toda a palavra. And in the last days, the seven seals being opened E nos últimos dias, os 7 selos sendo abertos was to pick up every struggle eram para reunir cada coisa that's been left off in it and que havia sido passada por alto nisso, make the whole thing e fazer da coisa toda in one great big body of the bride, um grande corpo da noiva, that them who lived back there para que aqueles que viveram lá atrás was not perfect não fossem perfeitos, until this church be perfected, this até que esta igreja seja aperfeiçoada, bride group in the last days, este grupo da noiva nos últimos dias, to bring them in para trazê-los para dentro and all together be taken up. See? e juntos serem tomados. Estão vendo? The token, Jesus Christ, Sinal, Jesus Cristo, the Holy Spirit is among us. o Espírito Santo, está entre nós. We should reverence that. Devemos reverenciar isto. We can't humble ourselves enough. Nós não podemos nos humilhar o suficiente, Taking off your shoes or getting on your knees tirando seus sapatos ou ficando de joelhos. wouldn't expel it. Não excluiria isto. It wouldn't satisfy, it wouldn't suffice us. Não satisfaria isto. Não nos contentaria. But a life that brings forth the fruit of the Spirit. Porém, uma vida que traz o fruto do Espírito. Now, what is the fruit of the Spirit? See? Agora, o que é o fruto do Espírito? Vem: Love, joy, peace, amor, gozo, paz. Boa noite a todos meus irmãos, a família Brana, que está conosco aí pela Rádio Web, o aplicativo da Rádio Web. Boa noite a todos os meus irmãos que estão aí pelo Facebook, pelo canal da Web Brana. Deus abençoe os meus irmãos. É um grande prazer estar aqui nesse trabalho, fazendo companheirismo nessa unidade de fé. É um privilégio muito grande estar andando por esse caminho estreito. É uma honra estar aqui, vivendo neste tempo do fim, do tempo do ômega, uma mensagem
que veio da eternidade com selo carimbado, direcionado ao eleito do tempo do ômega. É uma satisfação tremenda fazer parte desta família Branda. É extraordinário você, meu irmão, que está aí me ouvindo pelo vídeo aí pela Web Branda, e você que está aí pela Rádio Web. Deus te elegeu desde antes da fundação do mundo para você alimentar desta mensagem do último tempo, desta mensagem do ômega. Quantas pessoas estão correndo atrás, mas não foram para elas. A mensagem, ela veio carimbada da eternidade com o selo do Espírito Santo para o eleito que está aqui hoje, neste plano terrenal, crendo nesta mensagem de corpo, alma e espírito, que está identificado com esses trovões. Há uma satisfação grande no coração do eleito. O eleito, ele levanta satisfeito com a mensagem do dia. O eleito levanta com a palavra fluindo no seu interior. O eleito tem fonte de água viva dentro dele, que jorra vida eterna. O eleito que comeu esse alimento que João trouxe para nós nesse dia, ele é peculiar, ele é diferenciado. A sua vida é a mensagem morfe, é a palavra encarnada nele hoje. O eleito, ele olha com os olhos de Deus. O eleito, ele anda com as suas pernas no caminho que Deus o proveu. O eleito, ele abre a sua boca para abençoar. Ele não abre a sua boca para amaldiçoar. Ele abre a sua boca para abençoar, para profetizar. O que é que os trovões estão falando nesse dia? Se somos os eleitos que cremos em Apocalipse 10, versículo 8 ao 11, tem que ter uma fonte jorrando em você, meu irmão. Há uma fonte transbordante no coração, na alma do eleito, porque ele está sendo alimentado pela mensagem do dia. Ele está falando só o que os trovões falaram. O eleito não perde tempo em redes sociais, maldizendo, amaldiçoando. Não, o eleito, ele abre a boca para profetizar o que a palavra tem falado nesses dias. Aleluia, oh glória a Deus. Você, meu irmão, que está aí ouvindo pela Rádio Web, pelo Web Bram, levante a tua mão para o alto, agradeça a Deus por você for predestinado para esse dia, meu irmão. O profeta Brando diz que nem Abraão, nem Moisés, nenhum daqueles irmãos do passado tiveram essa oportunidade que nós temos hoje nesse dia, de andar com essa mensagem morta em nós, para nós somente falarmos que o João do dia nos ensinou, fazer somente aquilo que a mensagem tem nos ensinado, profetizar a povos, línguas e nações e reis, levar a boa nova, porque denominação está aí pregando, não fala de rápido, não leva a mensagem no original para identificar o eleito. O eleito, ele vai na denominação, não tem palavra de vida eterna, estão tratando somente de coisas terrenas. Mas existe um povo aqui nesse plano terrenal, nesse dia, chamado eleito da mensagem de João, que está comendo um maná da hora, que a mensagem está viva dentro dele, e ele está pronto, posicionado naquela coisa, naquilo que o profeta nos ensinou, naquilo que João te ensinou, você está posicionado aí. E quando você recebe isso, naquele tempo que o profeta disse ali, era o sangue no umbral da porta.
Hoje, meu irmão, é a mensagem de João no seu coração, na sua alma. É você abrindo a sua boca para profetizar 7 trovões. O eleito desse dia tem um sinal sobre ele, aleluia. E nós somos esse povo que estamos aqui, crendo na mensagem do dia. Não vamos atacar ministros, falar mal dos nossos irmãos, mas sim, vamos sim falar da mensagem de João, que é o que nos interessa, que é o que temos aprendido do ministério de Apocalipse 10, versículo 8 a 11. Amém? Vamos ler Apocalipse 10, versículo 8 a 11. Eu estou com aquela mensagem aqui, ó. E eu quero ler aqui um parágrafo que chamou muito a minha atenção. O profeta dizendo aqui na mensagem, a brecha. Preste bem atenção, meu irmão. A brecha, pregada dia 17 de março de 1963, intitulada aqui, o profeta diz aqui, ó, se apresenta, parágrafo 201, o Cordeiro vindo da glória para intercessões, correto? Para reclamar agora por sua redenção. Recordem, ele aqui tinha estado em sua obra de mediação, mas recordem, estes selos estão prontos para serem abertos e o Cordeiro vem do santuário de Deus e se apresenta. Aí aqui no outro parágrafo diz aqui, parágrafo 202, esperemos até chegarmos aí. Naquela hora, tomamos aquela meia hora que é de silêncio. Meu irmão, nós estamos vivendo aqui, ó, nessa meia hora de silêncio. Nós temos que, agora, deixar aqueles que querem nos criticar à vontade. Pode deixar eles criticar. Nós estamos ouvindo aqui o que a mensagem está nos dando nesse dia. Enquanto eles estão nos apedrejando, nós estamos em silêncio, comendo o maná da eternidade. Aí diz aqui, louvado seja Deus, o sacrifício é no silêncio. Como fumo no santuário, não há mais intercessão. O sacrifício saiu. É um trono de julgamento. Não há mais sangue. Aleluia. Pois o sangue que cobria o cordeiro tem saído. Não espere você até aquele tempo. Recordem do Velho Testamento. Uma vez que o sangue não estivesse no propiciatório, havia julgamento, mas desde que o sangue estivesse ali, havia misericórdia. O irmão Branham bate no púlpito 5 vezes e diz, mas quando o cordeiro saiu, isso terminou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 10, versículo 8 a 11. Diz assim, e a voz que eu no céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-me, dá-me o livrinho. E disse-me, tomai-o e comei-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém? Feche os seus olhos nesse instante. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este momento que o Senhor já viu desde antes da fundação do mundo, que nós estaríamos aqui, Senhor, em sintonia com a família Branham no Brasil, no continente europeu, no continente africano, nesta unidade de fé, alimentado por esta mensagem que o Senhor nos deu para este dia. Senhor, e o Senhor já viu todos os eleitos que estariam hoje aqui adorando nesta revelação, Senhor. Feliz por ser um membro do corpo chamado Esposa Branham.
Nós aqui estamos satisfeitos, meu Pai, e felizes e posicionados onde o Senhor nos posicionou, meu Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude a permanecermos nessa posição, Senhor, sem olhar para a esquerda, nem olhar para a direita, mas olhar para frente, para o alvo que é o rapto, meu Pai, porque o Senhor já nos viu do outro lado. O Senhor nos escolheu e predestinou porque Ele sabe, o Senhor sabe que esses eleitos desse dia que comeriam esse alimento, haveriam transformações nos seus corpos, aleluia. Deixariam de viver uma vida errada, deixariam de viver uma vida de pecado, meu Pai, para estar vivendo uma vida na mensagem da hora, uma vida na mensagem do dia, deixando as nossas vidas terreais para trás, mas fazendo de nossas vidas, Senhor, vidas posicionadas no corpo chamado esposa Brana, meu Pai. Senhor, obrigado por o Senhor ter nos olhado da eternidade e nos visto aqui. Eu te agradeço, Senhor. Não sou digno, meu Pai. Tenho minhas falhas, tenho meus problemas, minhas dificuldades, ó Deus, como qualquer homem tem, Senhor, como qualquer pai de família. Mas a minha fé está ancorada na mensagem de João, nesta mensagem que temos recebido, meu Pai, através deste profeta, através desse ministério de Apocalipse que acabamos de ler, do versículo 8 a seguir. E nós estamos posicionados aqui, Senhor. Nós estamos pela fé, meu Pai, porque o Senhor já nos viu perfeito. Eu tenho a certeza, nós temos a certeza que nós vamos tomar posse da nossa teofania perfeita, completa, que está nos aguardando, ó Pai. Ajuda os teus filhos, Senhor, aqueles irmãos que estão necessitando de um toque para entender esses mistérios, Senhor. Que o Senhor abra esses mistérios desta mensagem a eles, ó Pai. Que eles possam compreender, Senhor, esta revelação desse dia. Aonde que é que o Senhor está movendo neste dia? Ó, meu Deus, ajuda os teus filhos. O Senhor disse na tua palavra que tudo que o Senhor tinha que fazer por mim, por nós, pela família Brana, o Senhor já fez ali naquele dia do Calvário. E hoje nós temos que somente crer, Senhor, tomar posse das nossas bênçãos. Todas elas, ó Pai, estão canalizadas pela fé dos trovões. E essa fé nos leva para a pedra de coroa, leva nós lá para cima, Senhor. E lá em cima, Senhor, nós temos a completa vitória nesta mensagem. É o que nós oramos e tomamos posse nesta noite. Tira toda a dor, Senhor, dos irmãos, toda dúvida, Senhor, tudo aquilo que não pertence a esta mensagem, aqueles espíritos errados, pensamentos errados, seja repreendido do nome do Senhor Jesus Cristo nesta família, e que toda dor, toda doença seja repreendida agora pelo poder da manifestação dessa palavra. É a nossa oração, é a minha tomada de posse, é esta tomada de posse desses irmãos que estão pela web Brana, pela rádio web, pelo Facebook, estão crendo, Senhor, nesta mensagem. Que o Senhor unja a boca do pastor Adriano nesta noite para trazer esses trovões, para alimentar as nossas almas. É a nossa oração, meu Pai, é a minha tomada de posse. Você, meu irmão que está aí do outro lado, levante a tua mão e diz: Senhor, eu tomo posse das minhas bênçãos canalizadas por esta fé dos trovões. Diz aí no teu coração, abre a tua boca, diz assim: eu estou nessa unidade de fé para o rapto. Tome posse da sua bênção, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém, graças a Deus. Nós vamos ouvir um louvor e nós já voltamos aí agora, daqui a pouco, ao vivo, com o pastor Adriano. Deus abençoe os irmãos. De vitória em vitória, vou vivendo cada dia. Jesus cuida minha entrada, Ele cuida minha saída e abençoa meu caminhar. É
esta é a minha meta. Lá no céu quero chegar, e um hino da vitória, com os salvos lá na glória, então hei de cantar. Sou vencedor, eu sou mais que um vencedor. Jesus Cristo está comigo, eu não temo inimigo, eu sou mais que um vencedor. Sou vencedor, eu sou mais que um vencedor. Jesus Cristo está comigo, eu não temo inimigo, eu sou mais que um vencedor. De vitória em vitória, vou vivendo cada dia. Jesus cuida minha entrada, Ele cuida minha saída e abençoa meu caminhar. Esta é a minha meta, lá no céu quero chegar, e o hino da vitória, com os salvos lá na glória, então hei de cantar. Sou vencedor, eu sou mais que um vencedor. Jesus Cristo está comigo, eu não temo inimigo, eu sou mais que um vencedor. Sou vencedor, eu sou mais que um vencedor. Jesus Cristo está comigo, eu não temo inimigo, eu sou mais que um vencedor. Jesus Cristo está comigo, eu não temo inimigo, eu sou mais que um vencedor. Ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui, agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Muito bem, vamos colocar o nosso querido pastor aqui na tela principal. Boa noite, pastor Adriano. Boa noite, meu irmão Benevaldo. Deus te abençoe.
Deus abençoe os nossos irmãos. É um prazer, pastor, nós poder estar aqui nesse trabalho juntos, viu? Uma alegria tremenda no nosso coração e uma satisfação muito grande de poder estar nessa unidade de fé, nesta mensagem que é a mensagem dos 7 trovões divinamente revelados ao eleito desse dia, onde está acontecendo a manifestação dos eleitos que verdadeiramente creram em João. Nós estamos fazendo parte dessa família e é uma honra estar aqui ao seu lado, numa live, junto com essa família Brana, pelo Brasil e pelo mundo. Vou sair do vídeo e à vontade, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Amém, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer participar aqui da Rádio Web, terceira etapa. O que Deus tem abençoado esta rádio para poder transmitir esta mensagem que foi trazida através do pastor Osmar, através do William Marion Brana, e é um prazer para nós estarmos, de alguma forma, podendo contribuir e ajudando a cada irmão, cada irmã, dentro de uma simplicidade, procurando levar esta mesma mensagem que Deus manifestou através do pastor Osmar. Nesta noite, meus irmãos, eu gostaria apenas de falar por uns poucos momentos, né, sobre algo muito especial nas nossas vidas, que é a alegria. O pastor Osmar pregou a mensagem felicidade, né? E eu gostaria de falar nesta noite sobre alegria, né? Ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa alegre, porque o Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né? Que nós tivéssemos alegria, sermos felizes. E nós temos motivo para sermos felizes. Nós temos motivo na vida, meus irmãos, para estarmos de bem com a vida. Não tristes, não abatidos, não depressivos, mas cada semente de Deus é alegre, é feliz. Tem um semblante feliz, porque transmite aquilo que está dentro da sua alma. E na sua alma está 7 trovões revelados. Na sua alma está 7 selos revelados. Isto para cada filho de Abraão, cada filho de Deus, é alegria por podermos viver na terra e podermos ver o que Deus tem feito no nosso meio. Ver o que Deus fez, o cumprimento da sua palavra. Então, nesta noite, eu gostaria de falar por um breve momento sobre alegria, né? E para tomarmos uma escritura, eu gostaria de ler São João, capítulo 8, versículo 56 em diante. São João, capítulo 8, versículo 56 em diante. Aonde o Senhor Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim o retirou. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Abraão viu o dia do Senhor. Que Abraão, quando ele viu o dia do Senhor, Abraão se alegrou, porque Abraão viu Elohim,
em carne humana. Ele pôde identificar quando Deus, que é Espírito, ele pôde identificar quando Deus, que é invisível, o Eterno, manifestou para ele no seu dia. Abraão, então, pôde ver o Senhor manifestado em 16 elementos, manifestado em carne no seu dia. E quando Abraão viu aqueles 3 anjos que se aproximaram da sua tenda, Abraão, então, quando olhou para aqueles 3 anjos, Abraão disse: meu Senhor. Em outra tradução, diz o irmão Brana, né? Diz que Abraão diz Elohim. O grande eu sou, Elohim. Então, meus irmãos, quando Abraão viu aquele homem com os pés empoeirados, se aproximando da sua tenda, nunca tinha visto ele. Mas quando ele viu aquele homem, juntamente com aqueles outros 2 homens, que se apresentaram para Abraão, Abraão não se confundiu. Abraão, quando viu aqueles 3 homens, diz o irmão Brana, aqueles 3 anjos que desceram do céu e estavam manifestados em carne humana, Abraão, então, viu o Senhor. Abraão viu Elohim, viu Deus em carne. Se nós observarmos na palavra de Deus, meus irmãos, este sempre foi o grande mistério de Deus. Este foi o grande mistério da piedade. Aquilo que Paulo diz no seu dia, Cristo, o mistério de Deus. Por que que é um mistério? Porque quando Deus se manifesta em carne humana. E somente Abraão, somente os filhos de Abraão, podem ver Deus operando no homem. Ah, mas e as demais pessoas? Por que que elas não podem ver? Porque elas não podem ter a revelação deste mistério. No seu dia, você poder olhar e ver Deus manifestado em carne no homem. Irmãos, isso é tão tremendo, isso é tão profundo, que quando Abraão viu isto, que ele viu Deus na sua frente, né? Deus manifestado em carne, ele se alegrou. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Abraão viu o meu dia. E Jesus estava falando aqui em São João com aqueles fariseus, com aqueles doutores da lei, com aqueles homens religiosos no seu dia, com aqueles que deveriam ver ele, porque eles eram estudados, eles foram criados na lei do Senhor, eles eram homens que de geração em geração, meus irmãos, eles eram sacerdotes, sumos sacerdotes no templo, eles eram aqueles que deveriam ver Deus manifestado em carne. Mas, quando Deus manifestou em carne, naqueles dias, no homem chamado Senhor Jesus Cristo, eles não puderam ver o que Abraão viu no seu dia. Ao invés deles verem Deus manifestado em carne, eles viram que era Belzebu, chamaram-no de Belzebu, de demônio, o principal dos demônios. Então, meus irmãos, por isso que é motivo de alegria quando você pode olhar e ver que Deus manifestou em carne no dia que você vive. Porque isso não é para qualquer pessoa. Isso são apenas para aquelas pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, predestinadas antes da fundação do mundo para poder ver a palavra de Deus manifestada em carne no seu dia.
Irmãos, isto tira qualquer depressão, isto tira qualquer infelicidade, qualquer tristeza. Tem que cair por terra na sua vida, porque você tem que ser, meu irmão, a pessoa mais feliz do mundo, porque você é um filho de Abraão, porque você viu Deus manifestado no seu dia, você viu Deus manifestado em carne em William Marion Branham. Então, irmão Branham, aqui, meus irmãos, para irmos direto ao assunto, na mensagem O Profeta do Século XX, o parágrafo 79, irmão Branham diz: isto foi o que ele quis dizer com esta asseveração. Em duas ocasiões no Antigo Testamento, Deus apareceu a Abraão em forma humana. A primeira vez foi depois da batalha contra os reis, e foi chamado Rei de Salém. Quando Deus apareceu em forma humana, como Melquisedeque, o rei de Salém. Logo, lhe apareceu na tenda, imediatamente antes da destruição de Sodoma. A sua primeira aparição o identificava, quando ele apareceu como Melquisedeque para Abraão. Sua primeira aparição o identificava como o sumo pontífice. Escute, isso aqui é importante, meus irmãos. Aquela manifestação que Deus apareceu para Abraão, a primeira vez, quando ele apareceu para Abraão, como Melquisedeque, o sumo pontífice. O irmão Branham diz o que representa aquilo, aquela aparição. Então, o irmão Branham diz, isto identificava como o sumo pontífice, posição assumida por ele depois da ressurreição. Depois que ele morreu, ressuscitou e subiu para o ministério de Filho de Deus, durante as eras, quando ele foi para o trono de intercessão, poder expiar nossos pecados durante 7 eras da igreja, o qual ele estava como sumo pontífice, como sacerdote, intercedendo por nós, durante 7 eras da igreja. Então, aquela aparição estava representando o ministério de Jesus durante as 7 eras da igreja, com o ministério do Filho do Homem. Ou melhor, ministério do Filho de Deus. Certo? O ministério de Filho de Deus. Como sacerdote, intercedendo por nós. Então, o irmão Branham continua. Porém, sua aparição na tenda tipifica seu ministério como profeta, como Filho do Homem. Quando Deus apareceu para Abraão na tenda, em 16 elementos, então o identificava o seu ministério como profeta, como Filho do Homem, como Deus em carne humana, Deus em 16 elementos, Deus no homem. Ofício que assumiu durante os dias de sua carne. Os dias de sua carne, diz o irmão Branham. Os. Por que os dias da sua carne? Porque foi no dia de Jesus, quando Deus manifestou como Filho do Homem, Deus em carne humana, Emanuel, e foi no dia quando Jesus manifestou em carne outra vez nos últimos dias, através do ministério profético de William Marion Branham. Por isso, aquela manifestação na tenda estava manifestando 2 dias que Deus manifestou em carne humana, nos dias de Jesus e nos dias de William Marion Branham.
No parágrafo, o Mombrano diz aqui, continuamos. Profeta, dentre ti, de teus irmãos, como eu te levantará o Senhor teu Deus, a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Parágrafo 80. O profeta do século XX. O irmão Brano diz, olha que tremendo esse parágrafo, meus irmãos. Olha que tremendo. O pastor Osmar pregou essa mensagem. Abraão viu meu dia. O pastor Osmar pregou essa mensagem em 2003. O pastor Osmar já estava pregando essa mensagem. Por isso que naquele tempo, meus irmãos, que tempo de alegria, quando nós pudemos ver, quando Deus estava trazendo essas revelações para nós, que a era de Laodiceia terminou, o Cordeiro saiu do trono, ali por volta do ano 2000, 2001, 2002, 2003, a igreja se alegrou, a igreja se vivificou. Cada eleito durante no Brasil, quando ouviu essa mensagem, se alegrou no Senhor, porque estava vendo o dia do Senhor, estava vendo a alegria de ver Deus manifestado em carne. Então, meus irmãos, o profeta, no parágrafo 80 da mensagem, o profeta do século XX, Mombrano diz, o que ele foi na tenda, presta atenção, os 2 dias, certo? Lá no 79, o Mombrano diz, ofício que assumiu durante no plural. Pastor Osmar sempre nos ensinou a observarmos o plural, o singular, o verbo, certo? Se é passado, se é presente, se é no futuro. Então aqui, o irmão Brando diz, ofício que assumiu durante os dias, porque estava representando aquela manifestação na tenda, estava representando 2 dias que Deus manifestou em carne, na terra, na sua totalidade da palavra. Então, o irmão Brando diz no parágrafo 80, o que ele foi na tenda, lá com Abraão, Deus em carne, quando Abraão viu, Abraão se alegrou, exultou o seu dia. Também o foi aqui na terra, nos dias de Jesus, quando Deus manifestou em carne para poder morrer por nós, manifestou como filho do homem, e também, diz o Mombrana, o é agora. Isso é alegria, meus irmãos. O é agora, nos dias do irmão Brana, nos dias aonde os 7 selos foram revelados, nos dias aonde Deus cumpriu a vinda do Senhor, nos dias aonde os 7 trovões foram revelados, meus irmãos. O dia do Senhor, Deus manifestado em carne, Abraão restaurado, 157. O irmão Brando diz, ele é Jeová Deus em minha carne, nestes dias. Que maravilha, meus irmãos. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Nós vimos o dia do Senhor e nós nos alegramos. Somos um povo feliz, somos um povo alegre, porque nós somos um povo revelado. Você é um irmão revelado. Você tem que valorizar o que Deus te deu, o que Deus te mostrou. E demonstrar isso na sua vida, na sua alegria, na sua afeição, no seu viver, no seu falar. Você só fala coisas boas. Você somente transmite revelação. Você não fala mal das pessoas, você transmite revelação. Certo, meus irmãos? Por quê? Porque foi assim que Abraão manifestou. É assim que cada filho de Abraão manifesta alegria por poder ver a palavra sendo cumprida no seu dia, manifestada em carne. Em carne. O grande mistério da piedade é a pessoa poder ver Deus manifestar no homem. Porque a coisa mais difícil é a pessoa poder olhar no homem e ver Deus. Mas este é o mistério da piedade. O grande mistério de todo o tempo é ver que Deus manifesta em carne, Deus manifesta no homem.
O irmão Branham, no seu dia, meus irmãos, os irmãos sabem da escritura, da mensagem, dos parágrafos. O irmão Branham, no seu dia, ele queria que alguém se levantasse e visse o que estava acontecendo naquela semana dos 7 selos. Tudo que o irmão Branham estava revelando, manifestando o 7º selo, cumprindo o 7º selo, revelando os 7 selos. A vinda do Senhor, dia 28 de fevereiro de 1963, essa manifestação que temos aqui, certo? Esta foto, que o irmão Branham diz, os céus o declara, a Bíblia o declara, e cada um de nós temos que declarar a vinda do Senhor na nuvem, que foi a segunda vinda do Senhor, foi o cumprimento do 7º selo, foi o cumprimento de Apocalipse 10, 1-7, foi o cumprimento da palavra de Deus, foi o cumprimento da promessa de Deus. Deus cumpre a sua palavra, meus irmãos. E como nós não sermos felizes quando nós podemos ver o cumprimento das Escrituras? Só que o irmão Branham desejou que alguém visse no seu dia. E ninguém viu. Ninguém, mesmo o irmão Branham pregando, mesmo o irmão Branham revelando, deixando claro nos parágrafos, eles não puderam ver. Uma geração que não pôde ver Deus manifestar em carne. Mas quando chegou o cumprimento de Apocalipse 10, 8-11, que Deus levantou o ministério de João, através do pastor Osmar, e ele pôde ver e mostrar para nós aquela manifestação ali de Apocalipse 10, profetizar outra vez, Deus em carne humana, em William Branham, os 7 selos revelados, os 7 trovões revelados, a noiva do Senhor pôde ver o dia do Senhor. Por isso que quando o Cordeiro sai do trono, por isso que quando vem a manifestação da nuvem, por isso que quando Deus manifesta em carne, e põe um pé na terra e um pé no céu, há um júbilo na terra, há uma alegria na terra, uma alegria na terra, é onde os santos redimidos, eles podem ver a sua redenção, através da revelação dos 7 selos. E então vem o glória, o aleluia, o louvado ao Senhor. Por quê? Porque há um regozijo quando o Cordeiro sai do trono e se apresenta com o livrinho na mão, e ele abre o livrinho, e ele então se converte em leão, e desce, e manifesta em carne. Irmão, as Escrituras se combinam, por isso que há um regozijo, por isso que há uma alegria para nós. Mas nós temos perseguições, nós temos lutas, nós temos problemas, nós temos enfermidades, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, meus irmãos. Porque nós temos a maior riqueza do mundo, nós podemos falar, nós podemos ver Deus cumprindo a sua palavra. Então, meus irmãos, não é para qualquer um ver Deus manifestar no homem, não é. Certo? Nos dias de Jesus, o irmão Branham diz rapidamente, já para terminarmos, meus irmãos, na mensagem Estreita é a porta, parágrafo 73, o irmão Branham diz, conversando com os fariseus, aqueles religiosos, porque naqueles dias lá, meus irmãos, quem era para ver não viu. Esse é o problema, que o religioso não vê. Os grandes homens não vê. Deus escondido em carne humana, eles não veem, certo? Por quê? Porque eles são grandes, eles são religiosos. E Jesus, o irmão Branham diz no parágrafo 73, estreita é a porta, o irmão Branham diz, Jesus disse, vós errais, Jesus diz para os doutores da divindade, para uma nação religiosa, como judeus, aqueles homens fariseus, meus irmãos, eles eram homens eruditos, homens estudados, homens de gerações sendo sacerdotes, homens que desde o nascimento eram criados na lei do Velho Testamento, mas eles não puderam ver Deus manifestado em carne. E então Jesus falou para eles, errais não conhecendo as Escrituras. Aqueles grandes homens erraram
porque não conheceram as Escrituras. Este é o grande perigo, meus irmãos. As pessoas, os grandes doutores da lei, os grandes doutores da mensagem, os grandes doutores da terceira etapa, aqueles homens que eram para poder reconhecer Deus, ver Deus em carne humana, eles erram por não conhecerem a mensagem de João. Errais por não conhecerem a mensagem de João. Aqueles homens eram religiosos. Eles falavam de Deus. Eles pregavam o Velho Testamento. Eles ensinavam a lei. Mas eles erraram por não conhecer as Escrituras. Da mesma forma é hoje, meus irmãos. Os grandes doutores da mensagem, os grandes homens da mensagem, eles erram porque não conhecem a mensagem de João. A mensagem de João não está neles. Assim como a lei não estava manifestada nos fariseus, mas a lei estava manifestada em Jesus, em graça. Jesus veio manifestar a lei. Jesus veio cumprir a lei e trazer a graça para nós. Agora, o que aqueles homens fizeram, meus irmãos? Eles pegaram pedras para atirar em Jesus. É o mesmo que acontece hoje. Os grandes doutores da mensagem, eles não conhecem a mensagem de João. Eles não têm a mensagem de João. E o que eles fazem? Eles pegam em pedras para atirar na palavra da hora. Para atirar em Jesus. Porque eles não podem ver que a palavra se manifesta em carne. Mas, naqueles dias, meus irmãos, a samaritana viu. Naqueles dias, Pedro viu. Naqueles dias, meus irmãos, Zaqueu viu, Mateus viu, João viu. Naqueles dias, Filipe viu. Naqueles dias, meus irmãos, o ladrão da cruz, na última hora, ele pôde olhar para o lado e falar assim, meus irmãos: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem falou que aquele homem morrendo ao seu lado tinha um reino? Deus. Porque ele, aquele ladrão da cruz, também era uma semente de Abraão. Então, hoje, meus irmãos, somente as sementes de Abraão podem reconhecer Deus manifestado em carne. Nos dias do irmão Brana, eles puderam ver Deus manifestado em carne. Nos dias do pastor Osmar, somente a semente de Abraão pôde ver Deus manifestado em carne. E Deus não muda o seu programa. Somente os eleitos podem ver quando Deus manifesta em carne. Isso é o grande mistério da piedade. Sempre Deus manifestou em carne, meus irmãos. Certo? E isto, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Nós vemos o dia do Senhor, que manifestou em carne em Jesus, manifestou em carne em William Branham, e nós vemos a palavra, Apocalipse 10, 8 a 11, cumprida em carne através do pastor Osmar. Nós vimos o dia do Senhor e nos alegramos juntamente com o Senhor. Amém? Irmão Merevaldo, Deus te abençoe, meu irmão. Porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio é onde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta
te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão ele vai prosperar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que cuida de você. Amém. Que maravilha, pastor. Muito bom. Deus abençoe o nosso querido pastor Adriano, né? Aí, com essa grande alegria, essa conquista de pregar, de ouvir e alimentar da mensagem do dia. O eleito, ele não tem motivo para ficar triste, né, pastor? Não, irmão, não tem. Temos que ser o povo mais feliz da terra, meu irmão. Ainda mais pela hora que nós estamos vivendo, próximos, muito próximos do nosso tão grande dia do arrebatamento. Aquela parte que o profeta diz que a esposa desse dia jamais cairia, e ele abre uma visão mais profunda, ele diz que é uma super raça. Eu fico muito feliz de meditar nessa passagem. A gente olhando para a nossa natureza, que somos pessoas que dependemos da liderança do Senhor, dependemos do Espírito Santo, dependemos de Deus estar conosco na nossa vida, nós não conseguimos dar um passo sem a liderança do Senhor. E aí o Senhor manda um profeta e fala: olha, vocês são uma super raça. Só isso aí já é motivo para a gente saltitar e dar glórias a Deus e engrandecer o nome do Senhor, não é mesmo, pastor? É verdade, irmão. Verdade. O que Deus fez por nós, nós temos que demonstrar isso através da nossa vida e através da nossa fé, né? Provarmos através das nossas atitudes, através das nossas ações, das nossas palavras, se nós realmente somos sementes de Abraão ou não, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas o que prova isso mesmo são as atitudes. É verdade, pastor, a gente identifica com essa mensagem. Ela realmente ela muda o ser humano, ela muda, ela transforma, né? A mensagem dos trovões, ela vem transformando. Então, o profeta também diz que nada pode separar, a Bíblia também diz, fala que nada pode separar nós deste amor. Então, nós estamos realmente ligados com essa mensagem, casados com ela, e se tornamos um com essa mensagem, não é isso, pastor? Verdade, meu irmão. Nós somos tanto um que a palavra, ela está manifestada agora em nós. Ela tem que estar manifestada em carne, certo? Se minhas palavras estiverem em vós. Que palavras? É a palavra do dia. A palavra de Apocalipse 10, 8 a 11 tem que estar em nós. Não em tábuas de carne, em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do nosso coração, da nossa vida, para que nós possamos manifestar essa palavra através da nossa fé, através do nosso testemunho. Pastor, nós estamos aqui com uma audiência na rádio aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no GPS da rádio.
Olha, glória a Deus, nós estamos com 42 países ouvindo aí a transmissão desta live, e eu não sei identificar quem são os irmãos que estão lá nos estrangeiros, né? Mas, ó, nós temos 4 conexões ali nos Estados Unidos, né? Nova Jersey, Orlando, na Flórida, Chicago e Nova York. Já pensou, meu irmão? Olha o poder que é a transmissão, né? A transmissão dessas lives pela rede social, né? Aí nós temos também, lá em Portugal, irmãos conectados conosco, 3 conexões em Portugal, lá em Lisboa, e lá no continente africano, temos 8 conexões. E olha que lá agora, nesse horário, já é mais de meia-noite, pastor. Sim. 5 horas de diferença do horário nosso aqui, lá já é mais de meia-noite, irmãos que aguardam ali para assistir, acompanhar e estar nessa unidade. É aquilo que o senhor disse. O eleito que comeu o livrinho com João, ele identifica com a mensagem. Ele sente prazer, alegria. Essa mensagem que o senhor trouxe, baseada naquilo que o pastor Osmar pregou para nós, já naquela mensagem felicidade, ela vem pondo isso em cena na nossa vida. Ela vem identificando conosco hoje aqui. Temos que ser esse povo que transmite essa alegria, porque somos portadores desta maior mensagem. O profeta diz que, numa mensagem que eu li, escolhendo uma noiva, ele diz que nós somos um povo que temos que ser um povo mais feliz do planeta, por ser escolhido para ser a esposa de Cristo nesse dia. Então, essas coisas faz nós ficarmos felizes. E aí nós vimos irmãos lá no Congo, conectado conosco, lá em Mibanza, no Congo, lá, ouvindo a transmissão, deitado na cama, assistindo, porque identifica a mensagem que está sendo pregada pela transmissão, identifica com o eleito lá naquela localidade. Isso é muito maravilhoso, né, pastor? É verdade, meu irmão. E tudo isso é em meio a lutas, irmão. Não é questão que a vida está a mil maravilhas, não. É em meio a lutas, em meio a problemas, é em meio a dificuldades. Só que lá no fundo da nossa alma existe essa palavra revelada. E ela nos dá força, ela nos dá alegria no nosso semblante. Certo? Por quê, meu irmão? A mesma coisa aconteceu no tempo de Jesus, né? Que aqueles fariseus, eles tinham um semblante caído, porque eles eram da genealogia, da linhagem de Caim, que tinha o semblante caído. E o Filho de Deus, ele tem que ter um semblante alegre, ele tem que ter um semblante feliz, porque ele é um Filho de Deus, ele é luz, ele não é trevas. Então, nós temos que mostrar, até através do nosso semblante, que nós somos um povo feliz. Por quê? Porque o espírito religioso, se você perceber, hoje, ele traz um semblante nervoso, um semblante irritado, um semblante caído. Até o semblante identifica o espírito religioso. Mas o semblante alegre, o semblante feliz, também identifica os filhos de Abraão. Abraão estava lá no deserto, numa tenda, porque Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Ló escolheu as campinas verdejantes, né? Mas Abraão estava no deserto, irmão. Não era fácil, não. Mas quando Abraão viu o Senhor, o dia do Senhor, Abraão se alegrou. E nós somos alegres por causa disso. Viu, pastor Adriano, o senhor falando aí de Abraão no deserto, as pessoas falam, ele deu o direito de escolha para Ló. A Bíblia diz que ele deu o direito de escolha. Por que ele deu? Porque ele sabia, para qualquer lado que ele fosse, ele era abençoado, ele tinha bênção. Então ele deu o direito de escolha para Ló. Falou, para onde você quer ir? Para cá ou para cá? E Ló bateu o olho para o lado de Sodoma e falou, rapaz, eu vou para aquele lado dali. E aí sobrou deserto, sobrou montanha, sobrou serra, mato bravo.
e Abraão foi para aquele lado e foi abençoado. Deus encontra cada filho dele no deserto, irmão. Abraão tinha um encontro com Deus no deserto. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Deus ia aparecer para Abraão numa tenda. Aleluia. Numa simplicidade. Né? Separado de Sodoma, separado do mundo, separado das religiões. Assim é cada crente. Tem que estar separado do mundo, separado da religião, separado da incredulidade. Por isso, meu irmão, às vezes o crente, ele fica no deserto, é porque ele está separado para o Senhor. Certo? Meu Deus, que coisa gostosa. Aí a gente voltando ali no Velho Testamento, vimos o Jó, naquela situação que ele era, e foi provado, foi testado, e na situação que ele ficou, né? Quem era Jó lá atrás, e depois da luta, da prova, quem era Jó? Um homem que estava com seu corpo todo cheio de ferida e posicionado. Oh, glória a Deus. Então, hoje, nós olhando para os nossos irmãos do passado, que passaram coisas que nós nem imaginamos passar, né, pastor? Hoje, a nossa luta é diferenciada. A nossa luta hoje é contra espíritos errados, doutrinas erradas, espíritos errados que vêm tentando nos seduzir. Mas, lá naquele dia, Jó tinha uma doença chamada lepra no seu corpo, que tomou conta do seu corpo, e ele teve que ficar para o lado de fora da sua casa. Nem dentro do seu lar ele não pôde ficar. E ali ele ficou até as últimas consequências. Eu fico olhando ali o nosso irmão Jó, que ele sustentou a fé que ele tinha. Ficou convicto naquela sua chamada, naquela eleição que ele tinha, não resmungou, ficou posicionado. E aí ele ainda disse, eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glória a Deus. Amém. Quantas pessoas que não passam nem por 5% que Jó passou. E muitas vezes recuam, param pelo caminho, abandonam por causa de vozes. Começa a ouvir na internet, porque a internet está livre aí para todos que querem, até crianças estão conectadas na internet, aí ficam clicando aqui, clicam aqui, vê um vídeo aqui, clicam aqui, e aí o inimigo está trabalhando dessa forma hoje, trazendo vídeos, imagens para ofuscar a fé do eleito. E aí ele ouve aquilo, ele ouve vozes, e alguma coisa vai contaminar ele. Porque ele está buscando. Porque o profeta diz que há um fundo para responder quando está buscando alguma coisa, não é isso, pastor? Tem um fundo para responder, não é isso, pastor? Amém. Quando Deus levou Abraão para o deserto, irmão, Deus estava simplesmente separando Abraão de Ló. Porque Deus chamou Abraão. Deus não chamou a Ló. Deus chamou Abraão. E quando Deus separou Abraão, era porque Deus tinha que tratar com Abraão. Aleluia. Da mesma forma, Deus faz o tempo todo, em cada era. Deus separa o eleito. Deus separa a semente de Abraão do Ló. É a noiva separada da igreja. E a noiva, ela tem um semblante feliz. Oh, glória. Se você perceber, meu irmão, pega os vídeos do pastor Osmar. Olha o semblante do pastor Osmar. Em cada pregação. Um semblante de alegria, um semblante de felicidade, um semblante de amor, um semblante de revelação. Pega as mensagens, vai ouvir. Para você ver quando Deus está no homem, até o semblante muda. Oh, glória a Deus. E se você perceber, todos que abandonaram o pastor Osmar, o ministério, que estavam conosco, abandonaram o ministério,
até os seus semblantes mudaram. Até os seus semblantes caíram. Por quê? Porque eles perderam a felicidade. Meu Deus. Eles perderam a alegria da palavra. Enquanto estavam com o pastor Osmar, eles tinham um semblante alegre. Mas quando eles deixaram a palavra, deixaram o ministério, até o seu semblante mudaram. Porque são tomados por um espírito, e então é onde o semblante muda. Então nós temos que simplesmente, meu irmão, dar lugar somente para a palavra. E nós vamos ter alegria na nossa vida, felicidade. O nosso semblante vai ser um semblante alegre, feliz. Porque somos um povo feliz. Aleluia, amém, amém. Muito bom, muito maravilhoso isso aí. Nós vamos comentar alguma coisa dos irmãos aqui. Nossa irmã Leila Ferracini, Deus abençoe. Nosso irmão Eliezer Patarello, Deus abençoe. Nosso irmão Dorival Pasto, né? O irmão Dorival me mandou aqui, confirmado com o pastor Adriano dos Santos, 1998, as primeiras mensagens do pastor Osmar sobre o Filho do Homem, Deus em carne humana, nosso profeta, em Lucas 17:30. Que maravilha. Pastor Sinival Carvalho também aí na audiência, obrigado aí por o senhor estar aí conosco, pastor Sinival. É um grande prazer ter o senhor conosco na unidade de fé. Ele diz aqui, o Prei de João na voz do pastor Adriano. O Prei de João na voz do pastor Adriano, na voz do eleito do dia, que comeram esse livrinho, né? É uma alegria tremenda, que maravilha. E diz mais aqui o pastor Sinival, ele diz aqui, a mensagem de João sendo divulgada pela inspiração do Espírito Santo no coração do pastor Adriano e da família Branca. Que maravilha. Nosso irmão Alexandre Damas, Deus abençoe. Muito bom ter o irmão conosco aí na audiência, né? E nossos irmãos ali, nosso irmão Cristiano aí de Benevides, Deus abençoe, irmão Cristiano. E mais irmãos, que o meu celular aqui, ele desconectou e eu perdi aquela lista que estava aí desde o começo. Mas nós vamos agradecer todos os nossos irmãos que estão pela Rádio Web, pelo aplicativo. Obrigado, Deus abençoe, muito bom, que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aí na madrugada, ouvindo a transmissão. A gente agradece a sua audiência e estamos juntos, meus irmãos, nessa unidade de fé, comendo esse alimento, né? E vou pedir para o pastor fazer a oração final para nós despedirmos aí desse povo. E agora, o pastor, ele fez o convite para o pastor Adriano e ele está aí mantendo os seus compromissos. Ô pastor, eu gostei daquela mensagem, Jesus cumpre os seus compromissos. Muito boa, viu? Aí o pastor agora está mantendo os seus compromissos e ele fez mais um compromisso, meus irmãos, estar conosco aqui na Rádio Web, nas quarta-feiras, ajudando a gente a divulgar aí esse ministério da terceira etapa. Irmão Benevaldo. Sim, eu me alegro em poder ver Deus nos meus irmãos. Eu me alegro em ouvir esses pastores que pregam a mesma mensagem de João, falam a mesma mensagem, a mesma língua, né? Como o pastor Sinival, pastor Vair, pastor Josué, pastor Orlando, pastor Sebastião José. Cada um desses homens pregando a mesma mensagem. E eu vejo que os seus próprios ministérios hoje, eles mudaram. O próprio ministério desses homens hoje estão com uma unção, uma inspiração tão profunda, tão grande, amém, que Deus pegou do espírito que estava no pastor Osmar e repartiu nesses homens. Da mesma forma como Deus pegou do Espírito Santo que estava em Moisés e repartiu naqueles 70 anciãos, da mesma forma que Deus pegou do Espírito Santo e repartiu nos discípulos no dia de Pentecostes,
nestes últimos dias, eu vejo que Deus pegou daquela revelação, aquela unção que estava no pastor Osmar e repartiu nesses pastores, porque estão levando, pregando na mesma unção do pastor Osmar. Você pode olhar no semblante, a alegria deles de poder transmitir essa mensagem com fé, com amor, com autoridade, com revelação. Cada pastor. Por quê? Porque é o mesmo Espírito Santo. Identifica, né, pastor? Está identificando com a mensagem. A gente sente, quando a gente abre uma live que está com o pastor trazendo os trovões para nós, nosso coração na hora salta de alegria, traz uma felicidade para o nosso ser. A gente está identificando com aquilo que está sendo mencionado ali naquela live. Isso é muito bom, isso traz saúde. Esse, irmão Benivaldo, esse é o segredo. É você poder olhar e ver onde Deus está manifestado. Aleluia. E eu posso olhar, eu que vi Deus no pastor Osmar, ao lado dele ali, durante 30 anos, desde os meus 17 anos, eu vi a palavra manifestada ali, aquela unção, aquele caráter, aquele respeito, aquela humildade. Eu vejo hoje manifestado nesses pastores. Eu vejo Deus escondido e revelado hoje em carne humana nestes homens, porque estão pregando a mesma mensagem. E é uma coisa simples, né, pastor? Não tem nada de estrondoso. É simplicidade, humildade que acompanha esses ministros. Essa é a unção que nós herdamos do pastor Osmar. O pastor Osmar, um homem simples, né? Um homem simples, humilde, Deus no quadro, né? Deus em simplicidade. Muito bom. Pastor, vamos orar para esses irmãos que estão aí no grupo e aqueles que estão pela Rádio Web, para que possamos continuar aí tendo uma noite abençoada aí com descanso, né? Nós somos merecedores também para ter um descanso. Aí nós vamos acompanhar o Senhor nessa oração. Amém? Amém. Amado Pai Celestial, te agradeço, Senhor, por poder ver o seu dia, Pai. Poder ver a sua palavra manifestada em carne humana hoje, Pai. Assim como eu vi o Senhor manifestado em Jesus, assim como eu vi o Senhor manifestado em Brana, assim como eu vi o Senhor manifestado no pastor Osmar, também posso ver, meu Deus, o dia do Senhor, hoje, manifestado nestes pastores, Senhor. Pastor Ivair Barros, pastor Josué, pastor Sinival, pastor Sebastião José, pastor Orlando, meu Deus. Cada pastor pregando esta palavra, eu posso ver o seu dia, Senhor, hoje, e me alegro com isso. Eu posso ver meus irmãos se alegrando com isto, meu Deus, porque vem a tua palavra manifestada em carne. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, ao redor do Brasil, fora do Brasil, através deste Espírito Santo, meu Deus, através desta unidade de fé que João trouxe para nós e que nós estamos levando até o final, Senhor. Com a tua graça e a tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Meus irmãos que estão pela rádio, obrigado pela audiência. E os irmãos aí pela Webran. A plataforma não estamos conseguindo transmitir simultaneamente pela Facebook e a YouTube, né? Eu creio que tem muitos irmãos, nosso irmão Everson queria vir lá pelo YouTube, tem mais facilidade de ver pelo YouTube, né? Então, mas estamos trabalhando, meus irmãos, aqui, para configurar, deixar tudo bonitinho. Eu estou com uma máquina aqui que é um pouco antiga, estou aguardando chegar em uma outra máquina mais avançada, inclusive conversei com o pastor José Nelson ontem, e ele disse que essa semana ele ia dar um jeito de ir lá em Campo Grande, né? Buscar lá, pegar a caixa lá, pôr tudo na caixa para mandar aqui para Cuiabá.
Eu disse, pastor, vai lá na fé que nós estamos aguardando. Sim, pastor, pode falar. Eu gostaria muito de ouvir uma live também, irmão Benevaldo. Pastor Sinival, pastor Ivair. Isso, né? nós vamos usar esses homens para poder transmitir essa palavra, meu irmão. Levar essa mensagem de João, espalhar para demais pessoas, né? Na quarta-feira, nós temos a live na segunda e na quarta. Aí na quarta-feira sempre a gente vai fazer uma pesquisa com os pastores. O pastor Josué está aguardando as configurações lá, que não consegue abrir o aplicativo do estúdio lá no celular dele. Pastor Sinival, já 2 vezes que já marquei com ele, também não conseguiu, mas nós vamos aprimorar isso aí, porque agora tem 2 plataformas que nós transmitimos, e aí quando não dá certo em uma, dá em outra, né? Então a gente vai já conversar essa semana com pastores aí, que estão crendo no mesmo Espírito, na mesma unção, para a gente estar com eles aí no companheirismo, né, na unidade de fé. Amém? Vamos sim, pastor, vamos trabalhar, vamos regaçar as mangas e ainda um pouquinho de tempo, né, pastor? Amém. Às quarta-feiras, meu irmão, se o irmão desejar qualquer desses pastores, eu estarei ouvindo a live também, eu cedo o meu lugar a cada um desses pastores para poder participar juntamente com a Rádio Web e transmitir essa palavra, viu, meu irmão? Amém, pastor, muito bom, muito bom. Glória a Deus, que bom. Vamos sim, já estão aí trabalhando para melhorar, né? A gente vai melhorar. Amém? Olha, muito obrigado aos irmãos pela Rádio Web aí, pelo aplicativo, muito obrigado aos irmãos que estão aí pelo Facebook. E se você ainda não tem aí o aplicativo da rádio, mande um WhatsApp aí pelo 65992686375 e solicite ali o aplicativo que a gente vai enviar, né? A gente envia e não precisa ficar com medo, porque não está cadastrado na loja do Play Store, da Google. Existe lá uma taxa lá que é em dólar, é um pouco alto, nós não temos ainda condição, mas eu creio que logo nós vamos ter condição de pagar essa taxa para ter o nosso aplicativo lá no Play Store também. Nós temos direito, né, pastor, de ter também lá no Play Store. Vamos ter, irmãos. Deus quiser, vamos ter. Vai tudo, nós vamos ter lá. Mas, por enquanto, é só no boca a boca, né? No compartilhamento entre os irmãos, entre a família, e aqueles que não têm, pede para a gente envia, aí você vai clicar aí no aplicativo, vai aparecer uma mensagem. É vírus, mas não é vírus não, viu, irmãos? É bênção, viu? É bênção para a sua casa, bênção para a sua família. Aí vai pedir autorização lá para ser baixado pelas configurações lá do WhatsApp, você só clica lá, autorizar, aí volta e clica de novo no instalar, vai instalar o aplicativo e você será abençoado mais ainda do que já é abençoado. Meus irmãos, obrigado, pastor, muito obrigado, muita gratidão, viu, pastor? Muita gratidão do coração, viu? Amém. Vamos ter. Se eu quer mandar mais alguma saudação para alguém, pode aproveitar a oportunidade, pastor. Não, amém, irmão. Deus abençoe. Amém. Então nós vamos ouvir um louvor aqui e nós já estaremos encerrando aí a live desta quarta-feira. E aí, semana que vem, nós estaremos ao vivo e a cores daqui para todo o Brasil, todas as nações. E pela manhã tem a programação dos 7 Trovões aí das 4 da manhã até as 9 da manhã, ao vivo. A gente está aí na programação e a gente está sendo abençoado com muitas audiências também pela Rádio Web. Deus abençoe, família Branca. Glória a Deus. Ser como Cristo, ser como Cristo, eu só anelo ser como Ele em minha jornada daqui a glória. Eu só anelo ser como Ele, andar como Ele, viver como Ele, ser como Cristo.
quero adorá-lo, também amá-lo, quero servi-lo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, também a vida. Se você crer e obedecer, terás nova vida. Andar como Ele, viver como Ele, ser como Cristo. Quero adorá-lo, também amá-lo, quero servi-lo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, também a vida. Se você crer e obedecer, terás nova vida. Aleluia. Amém. Amém.